E aí, galera, estou feliz de vocês estarem aqui comigo. Meu nome é Dr. Israel, sou fisioterapeuta e quero contar um pouquinho da minha história. A vida toda eu achei muito legal as pessoas usarem as mãos para poder aliviar as dores de outras pessoas. E eu ficava fascinado ao ver alguém manipulando uma vértebra e perceber que a dor da pessoa praticamente instantaneamente desaparecia. E eu comecei a fazer curso, com 18 anos eu fiz o curso de massagista, então já tenho mais de 20 anos aí de carreira na área de terapia manual. Aí, depois de algum tempo, eu comecei a fazer um curso com um professor da Serra Gaúcha, Rubens Balestro. E ele comentou no curso a importância de o conhecimento de anatomia, fisiologia e biomecânica. E aquilo de lá ficou na minha cabeça, anatomia, fisiologia, biomecânica. Decidi entrar no curso de fisioterapia para mim fazer só isso. Por quê? Porque eu não queria usar os aparelhos para aliviar as dores das pessoas. Queria usar minhas mãos. No decorrer do curso, eu me deparei com uma formação muito legal chamada osteopatia. Decidi continuar o curso por conta dela. E terminei o meu curso de fisioterapia, iniciei um curso de osteopatia numa escola chamada Escola de Osteopatia de Madrid. Tive que trancar. Quando eu decidi voltar novamente, tive condições de voltar, depois de 3 anos de curso, a escola falou para mim, vai ter que voltar para a estaca zero. A grade curricular mudou e eu decidi o seguinte, já que é para ouvir as mesmas coisas, vou ouvir as mesmas coisas, mas contada por outras pessoas. E entrei na Escola Brasileira de Osteopatia. Fiz 4 anos e meio de osteopatia, concluí meu curso e fui muito feliz em assimilar esses 2 conceitos. E no decorrer da minha carreira, eu comecei a atender, primeiro emprego como fisioterapeuta, comecei a atender disfunções temporomandibular, dores de cabeça. Depois eu saí desse trabalho, comecei a trabalhar num programa PSF, Programa de Saúde da Família, e me tornei um fisioterapeuta generalista. Tudo que era necessário ser feito eu fazia. Trabalhei 6 meses e mudou o governo, mas aí eu recebi a proposta de trabalhar na Clínica Oasis Paranaense, onde eu abri muito as minhas habilidades. Por quê? Porque as queixas que chegavam até mim era justamente aquilo que eu gostaria de fazer. E no decorrer da minha vida na Clínica Oasis Paranaense, eu percebi que 3 coisas geravam dor na humanidade. Primeiro, era o estresse. Segundo, era os traumas direto. Torceu o pé, quebrou a perna. Então esses traumas também geravam dor. E a terceira coisa era as aderências pós-cirúrgica. Então, no decorrer dos meus estudos, eu percebi que toda cirurgia, toda incisão cirúrgica gerava uma aderência e essa aderência, por sua vez, ia gerar uma série de adaptações. Interessante que a primeira e a segunda, ela gerou habilidades para mim estar hoje diante de você propondo esse curso, que é o quê? O tratamento das fibroses pós-Covid. E eu vou contar agora, contextualizar todo esse conhecimento, tá bom? E a parte teórica vai iniciar nesse momento.
Então, eu quero falar primeiramente a respeito do estresse. O que é o estresse? O estresse é um conjunto de reações metabólicas que acontece dentro do corpo humano que tem um objetivo: manter a integridade. Que integridade, Israel? A integridade física, psicológica, a integridade social. Então, o estresse, ele abrange muitas áreas. Para você entender a respeito dessas áreas, vamos começar sobre saúde. Conversar sobre saúde primeiro. É um estado de completo bem-estar físico, mental, social. Poderíamos dizer que outras coisas que faz parte da vida das pessoas, como espiritual, ok? E é interessante que essa palavra estado dá a impressão de uma linha, né? Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, podemos acrescentar espiritual. E não somente ausência de doença. Mas, na verdade, a saúde não é uma linha. Saúde é uma faixa. Por quê? Porque durante a nossa vida a gente passa por altos e baixos, certo? Vamos supor, você trabalha num bom emprego e perde esse emprego. É natural que você fique triste. É ou não é? E se você tivesse um outro comportamento, você trabalha no emprego, você gosta do emprego, gosta do que faz, mas só que foi mandado embora e não ficasse triste, as pessoas iam dizer que você está doente. E realmente, não é assim natural isso. A gente passa por baixos. Agora vamos supor uma outra coisa. Você joga na Mega Sena da virada e ganha sozinho 200 milhões de reais. E seu comportamento é um comportamento sereno. Estou muito feliz. Ganhei 200 milhões de reais sozinho. O que as pessoas diriam? Que esse comportamento não é um comportamento natural. Então, na nossa vida a gente tem ciclos de alto e baixo. E a nossa saúde, ela vai oscilar de acordo com essas emoções que está diante da gente, ok? Então a primeira coisa que eu queria falar para vocês é isso. Saúde não é uma linha. Mas se existem vários fatores que influenciam para que eu tenha saúde, se esses fatores estão desequilibrados, o que vai acontecer? Vai oscilar. E o meu corpo vai jogar um monte de elementos para tentar restabelecer aquele padrão, ok? Vai ter a baixa, meu corpo vai jogar elementos para manter ali no equilíbrio. Vai ter alta, meu corpo vai jogar elementos para manter o equilíbrio, ok? Então, o estresse, ele faz parte desses elementos, na verdade as substâncias ligadas ao estresse faz parte desse mecanismo que o corpo tem para manter aquele equilíbrio, para chegar lá dentro daquele padrão legal. Então, vamos imaginar agora o estresse lá no ambiente natural. Como que é o estresse lá na roça? Não sei se você já ouviu a expressão. Quando eu vi, estava lá do outro lado. Eu vou mostrar para você aonde que ele surgiu. O cara estava lá na roça e de repente ele ouve um barulho. E quando ele ouve esse barulho, ele pensa o quê? Nossa, é o boi. Na hora que ele olha, é o boi. E aí quando ele viu, estava lá do outro lado da cerca. Ele está num local seguro. O estresse, ele mobiliza muita energia para que isso aconteça. E quando eu falo de energia, o que eu estou falando? Eu estou falando de glicose, eu estou falando do meu padrão respiratório, eu estou falando do meu padrão cardíaco, meu coração dispara. Por quê? Porque eu preciso muita energia, eu preciso de uma explosão muscular para mim manter minha integridade.
Qual integridade? Integridade física, mas não só física, emocional, social, espiritual, porque a espiritualidade faz parte da vida das pessoas. Então, vamos imaginar aqui uma coisa. Se alguém perto de mim sofre algum dano, o que vai acontecer? Eu vou me sentir vulnerável. Por quê? Porque aquela pessoa me dava apoio. E aí, meu corpo vai mobilizar uma série de enzimas para manter o quê? A integridade. Mas só que essas enzimas me preparam para duas coisas, lutar ou fugir. O grande problema que eu via lá na Clínica Oasis é o quê? É que as pessoas nem lutavam, nem fugiam e nem fazia isso de maneira artificial, que seria o quê? Atividade física. Vamos imaginar o que o estresse gera no meu corpo. Bom, eu vi alguma coisa que pode ser agressiva, eu senti alguma coisa que está em volta de mim, e essas coisas que me gerou aquele estado de estresse, ele vai me preparar para me lutar ou fugir. E vai mobilizar um monte de energia. Quais são essas energias que vão ser alteradas dentro do meu corpo? Primeiro, o meu sistema respiratório vai mudar o padrão. Eu deixo de respirar pelo diafragma, começo a respirar pelo tórax, certo? Segunda coisa que vai acontecer é que o sangue que estava no meu processo digestivo, o sangue que vai estar no meu sistema reprodutor, ele não precisa de nada ali, não. Ele precisa o quê? Manter a minha integridade física, mental, social, espiritual. E esse sangue vai ser todo contraído dessa região e vai para as minhas extremidades superior e inferiores para me lutar ou fugir. Meu padrão cardíaco vai bater mais forte. Por quê? Porque eu mudei meu padrão respiratório, mas porque eu preciso de mais oxigênio. E agora meu coração vai bater mais rápido porque eu preciso de muito oxigênio. Eu preciso do sangue passando no pulmão, pegando oxigênio e levando rapidamente para o meu sistema músculo-esquelético. Por quê? Porque a explosão vai ser muito forte para me lutar ou fugir. Não só isso acontece, gente, mas todos os músculos do corpo, sem exceção nenhuma, vão ser contraídos. E essa contração é para quê? Para que a explosão muscular aconteça de maneira muito rápida e forte para me lutar ou para me fugir de algo que está atrás de mim. Bom, vamos dar uma pausa aí na tensão muscular e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só, músculos ligados à tensão muscular. Sistema aqui da mastigação, os músculos da mastigação, ele trava. Por quê? Porque é uma região onde pode haver golpe e eu preciso estar preparado. Essa região tem que estar bem tensionada. Por quê? Porque se o golpe é aplicado e não há tensão, esses ligamentos da articulação, eles podem se romper. E não é legal. Beleza? Primeira coisa, isso aí. Segunda coisa, que fica tensionada, a região da garganta. É uma região muito vulnerável. Não tem osso nenhum que proteja os órgãos que tem aqui. Então, essa região fica muito tensionada. E aí, quando esses músculos ficam tensionados, acontece uma coisa. Eu não sei se você já ouviu a expressão, parece que comeu e não gostou. Já ouviu? Ou engoliu um sapo. E quando a gente engole o sapo, ele não desce não, gente. Ele fica sempre ali, ó, travado. Então dá o famoso nó na garganta. Tem pessoas que ficam até com a garganta um pouco inflamada quando ficam estressadas.
E tudo isso, por incrível que pareça, são tensões musculares. Faz toda a diferença. Bom, esses músculos ficaram tensionados. O que mais? O ombro, ele fica travado para cima e para dentro. Você que está aí, que está fazendo o curso, fica nessa posição e tenta respirar fundo. Respira. Consegue? Não dá, né? Agora solta o ombro. Respira fundo. Nossa, que beleza. É diferente. Então, esses músculos, eles vão gerar bloqueio muscular. Tanto os músculos que alteram o padrão respiratório, como os músculos que vão travar você nessa posição, ok? Então, travado aqui, a respiração fica alterada e aí dá a sensação muitas vezes de quê? De aperto no peito, de angústia. E tudo isso a gente consegue trabalhar liberando esses músculos da respiração acessória e esses músculos do estresse que vai te bloquear. E por que eu falo que esses músculos bloqueiam a respiração? Eles bloqueiam a respiração porque às vezes a pessoa passa o estresse 1 dia, 2 dias, 3 dias, fica uma semana estressada, 2 semanas, 1 mês estressado, e esses músculos tensionados acabam gerando um padrão que eu chamo esse padrão de padrão do estresse. E qual é esse padrão? Punho cerrado, cotovelo flexionado, ombros para cima e para frente, tensão nas mandíbulas. E tudo isso o que gera? Bloqueio na respiração e dores de cabeça. Beleza, eu quero dar uma pausa nesse momento com esse padrão bem estabelecido na sua cabeça de tensão muscular, onde bloqueia a respiração e dá dor de cabeça, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro detalhe, sobre um elemento que envolve o músculo. Na verdade, ele não envolve o músculo, envolve todos os órgãos, se chama tecido de revestimento ou tecido conjuntivo, que nos músculos o termo usado se chama fáscia. O que é a fáscia? É um tecido que reveste todos os tecidos, como eu falei. Imagina só o isofilme. Você puxa o isofilme, aquela folha bem transparente, e daquela película do isofilme saia soldado dela outros elementos de isofilme que vai cobrindo outros elementos. Então, essa estrutura, esses elementos que eu acabei de falar para você, exemplifica muito bem o que é a fáscia. A fáscia, ela reveste todos os músculos, todos, mas não só o músculo. Reveste o músculo, mas o músculo, ele é feito primeiro de fibras, depois de feixes musculares, depois de fascículos e depois vem os músculos. A fáscia é como se fosse essa camada de isofilme. É uma película bem transparente, translúcida, que envolve a carne. Você possivelmente já deve ter visto essa fáscia em volta de alguma carne, esse tecido transparente. Então a fáscia, o que ela vai fazer? Ela vai envolver uma fibra muscular e daquela fibra que foi envolvida já sai uma outra que vai envolver outra fibra muscular e todas as fibras vão ser envolvidas pela mesma fáscia, que vai envolver os feixes e fascículos e que vai envolver o músculo. É uma única unidade, é um único tecido que vai estar envolvendo todos esses elementos. Então a face, a gente pode imaginar que ela está disposta
de forma longitudinal ao músculo, ok? Mas ela também está no sentido transversal e ela também está no sentido de profundidade. Ela envolve as 3 dimensões do músculo, ok? E esses elementos, o que forma a fáscia? Bom, tem as 2 proteínas principais, que é o colágeno e a elastina, e tem o elemento fundamental, que seria água, proteoglicanas e glicoproteínas. O que é isso, Israel? Proteoglicanas e glicoproteínas. Bom, proteoglicanas é uma proteína grande que tem elementos de glicose. E glicoproteína é muitos elementos de glicose que tem uma proteína pequenininha. Então, o elemento principal são as glicoses. E água. E toda essa fáscia, ela vai dar uma viscosidade, vai dar uma lubrificação, ok? E vai fazer com que os músculos deslizem um sobre o outro sem que haja atrito. Isso aí vai evitar todo o processo de inflamação, o atrito mesmo entre uma célula e outra, e isso aí iria gerar o quê? Principalmente inflamação, tá? Então a fáscia ela tem essa capacidade. Só que eu queria chamar a atenção de vocês de 2 aspectos, principalmente um aspecto, que seria qual? A glicoproteína, que é a principal, e a proteoglicanas. Por quê? Porque a fáscia, a glicoproteína e a proteoglicana vai fazer com que essas estruturas se grudem, as proteínas que foi falada, que seria o colágeno e a elastina, se grudem e grudem também nesses elementos, que seriam os músculos e as vísceras. Ok? Então, todo esse tecido conjuntivo ali, ó, vai estar revestindo, formado por proteoglicanas e glicoproteína. Em algum momento da vida, existe uma demanda um pouquinho mais forte. E quando houver a demanda, por exemplo, um grau de tensão, que a gente falou agora há pouco ali atrás, que o estresse gera, o grau de tensão prolongado vai o quê? Vai aumentar a tensão. E ao invés do músculo trabalhar, o sistema faz o seguinte, ele começa a deixar mais espessa as glicoproteínas, principalmente as glicoproteínas, tá? Mas as proteoglicanas também. Fica mais espessa e o músculo relaxa. Só que isso tem um problema. A fáscia que permitia o movimento bem harmonioso, agora ele vai ter algo espesso e vai começar a travar. O problema é que aonde trava normalmente existe neurônios de dor. E quando ele trava, esse neurônio de dor é sensibilizado e as pessoas começam a sentir dor de uma maneira muito mais frequente. Ok? Então, as fáscias têm essa função, tá? De diminuir a carga do músculo, deixando ele mais espesso, porém, esse espessamento vai dificultar o deslizamento e isso vai acabar gerando dor. Lembra que eu falei para vocês que a fáscia é um tecido de revestimento? Então, agora eu queria pegar essa deixa do tecido de revestimento e a gente vai falar um pouco sobre o tecido conjuntivo e a circulação. A circulação, que a gente comentou lá sobre o estresse, lembra que a gente falou que o estresse, ele altera todo o padrão circulatório e essa circulação deixa de ficar no centro e passa para as extremidades, membros superiores e membros inferiores. Então,
A circulação, ela é muito importante. E o que vai, por exemplo, quando o coração bombeia o sangue sai por uma artéria bem calibrosa chamada aorta abdominal e ela começa, a aorta, a mandar um monte de colateral ao longo do trajeto dela. E esses colaterais vai mandar a artéria cada vez mais colaterais e cada vez de calibre menor, até chegar lá no finalzinho, aonde se chama capilar arterial. Quando chega lá no capilar arterial, é interessante que todo esse percurso das artérias, ele é envolto pelas tecido conjuntivo. E lá no finalzinho da artéria, o que acontece? Normalmente acontece a artéria, ele vai, ao invés dele continuar a artéria, ele passa, a partir de determinado momento, a se chamar veia. E agora vai ser o retorno daquele sangue ao coração de novo, para que o coração jogue ele no pulmão e a gente consiga ter essa troca gasosa. Então tá, a gente chegou lá no final do processo de ramificação dos vasos. Interessante que muitas vezes no finalzinho do capilar arterial, o que acontece? O conteúdo, que seria os elementos nutricionais da célula, ele agora vai passar para dentro do tecido conjuntivo e vai continuar lá dentro como se fossem verdadeiros rios, nutrindo uma célula, pegando o produto do metabolismo, parte jogando no sistema arterial, venoso e parte segue como o sistema linfático. Eu queria dar uma pausa aqui novamente, porque agora eu preciso falar sobre o processo inflamatório, que vocês sabem que o Covid acaba gerando, na verdade, hoje o termo tempestade de citocinas, ela é frequentemente usado, associado a Covid-19. Mas só que para mim falar sobre o Covid, antes eu preciso falar sobre a inflamação. O que é, Israel, a inflamação? A inflamação, ela é o seguinte, muitas vezes a célula, ela recebe uma injúria. Essa injúria pode ser de várias maneiras, pode ser uma injúria química, pode ser uma injúria mecânica, pode ser uma injúria térmica. Exemplo de injúria química, por exemplo, como uma célula vai combater outra célula que está um pouco defeituosa, ela lança alguns elementos químicos que é produzido dentro dela mesmo. E isso aí acaba gerando a degradação. Essa degradação da membrana celular gera o processo inflamatório, ok? Então, um exemplo de degradação química é o processo autoimune destruindo uma célula defeituosa. O segundo exemplo de injúria seria uma injúria mecânica. E essa aí é fácil a gente entender. Um trauma mecânico, uma batida, um soco, uma pancada ou uma torção vai gerar um estiramento ou a ruptura da membrana celular, e isso são exemplos de injúria celular mecânica. E a injúria física pode ser tanto o calor excessivo, que vai gerar queimadura, mas também existe a queimadura gerada pelo frio, que também é considerada injúrias celulares. Ok? Então, qualquer injúria celular, ela vai gerar o quê? A degradação, a ruptura da membrana celular. E quando essa ruptura acontece, a célula fica exposta à invasão de agentes que pode ser parasita dentro do corpo, que seria vírus e bactéria, ou fungo. Então, para que aquela célula
com todos os elementos nutricionais favorável a essa infestação, não ocorra a infestação, o que vai acontecer? O organismo vai degradar aquela célula. E como que acontece isso, Israel? Naquele momento que ocorre a injúria, uma enzima chamada fosfolipase A, ela começa a agir na membrana celular, gerando uma degradação. Essa degradação, por sua vez, vai produzir um elemento chamado ácido araquidônio. O ácido araquidônio, por sua vez, ele pode gerar duas substâncias, as COX ou os leucotrienos. A COX tem a COX-1 e 2. A COX-1 e 2 vai gerar o quê? Dor. Tem a que é chamada prostaglandina. Então a prostaglandina vai gerar dor. É um elemento químico que vai estimular os receptores de dor e que vai dar essa informação para o nosso sistema. Para que serve? Para a gente não estar tendo uma agressão e continuar junto com elementos que está gerando essa degradação pessoal, essa degradação física na célula, ok? Então tá. Outro elemento que vai produzir a COX, além da prostaglandina, é a prostaciclina. E o que a prostaciclina vai fazer? Vai fazer com que haja a dilatação dos vasos ali por perto, para que haja uma infiltração de elementos importantes. E uma terceira substância que vai produzir é o tromboxano. O tromboxano vai começar naquele momento o processo de quê? De cicatrização daquela estrutura que possivelmente foi rompida. Beleza. Agora, o leucotrieno. O que o leucotrieno faz? O leucotrieno é como se fosse um sinalizador químico de outras células que vão migrar para ali e o sistema vascular já ficou mais permeável. Então essas células vão entrar dentro daquele sítio inflamatório para que haja a degradação de todos os elementos que possa favorecer a evolução de uma infecção. O grande problema, então, e entre esses elementos que vão migrar para ali, então existe os macrófagos, os neutrófilos, mas existe também uma célula chamada fibroblasto. O fibroblasto vai começar a produzir uma proteína chamada fibrina. A fibrina, um monte de fibrina, uma pertinho da outra, vai gerar o quê? Fibrose. Israel, fibrose Mas o que a fibrose tem a ver com o Covid, Israel? Tem tudo a ver. O grande problema do Covid é a fibrose. Agora, só que tem um detalhezinho. Agora a gente vai fazer um apanhado de tudo que a gente falou. A gente já viu que o estresse, ele trava o processo respiratório, certo? A gente viu que a fáscia, ela pode ficar contraída, ela pode ficar mais espessa, impedir o deslizamento e junto com o deslizamento, é claro que essa fáscia mais espessa vai alterar também o quê? A circulação. Olha só, a circulação ficou alterada, E agora a gente viu que o processo inflamatório vai gerar a fibrose dentro do nosso corpo. O grande problema é que quando a pessoa é infectada com Covid, ela passa a entrar dentro da célula, se multiplicar dentro da célula, ela explode a célula e ela vai entrar na circulação. Só que a capacidade dela se multiplicar é muito grande.
E essa capacidade grande de se multiplicar dentro das células vai gerar o quê? Ela vai se multiplicando, multiplicando até a hora que rompe e ela cai na circulação. Caiu na circulação, o sistema vascular vai ser aumentado, a princípio aumentado, tá? E isso aí vai fazer com que ela se infecte, se multiplique e se espalhe pelo corpo de uma maneira muito intensa. Por isso, o termo tempestade de citocinas, ela é assim, falada com muita frequência nos estudos. Outra coisa que acontece é o quê? É que a circulação ficou deficiente, tá? E o corpo ele está infectado. E ocorre o quê? A migração para as regiões onde a circulação está deficiente, ocorre a migração de fibroblasto, fazendo com que uma estrutura que muitas vezes ela é transitória, ela passa a ficar permanente, a pessoa fica travada na respiração de uma maneira permanente. Bom, o tórax ficou travado, o que vai acontecer? A circulação interna também vai ficar travada. Bom, a circulação, a microcirculação lá no pulmão, como o pulmão não expande e ele não se expande, não se contrai, ele está travado porque o tórax está travado, ele levantou e ficou travado nessa posição de expansão, o que vai acontecer? A circulação lá dentro também, na hora que o tórax volta, é natural que a circulação aumente com essa expansão e volta para a posição neutra para expandir de novo. Como não acontece isso? O processo de fibrose acontece nos músculos, por quê? Porque os músculos estão travados e a circulação fica deficiente, mas acontece também lá dentro do pulmão. Israel? Não para por aí. Vocês lembram que eu falei que o estresse ele faz com que a circulação, a microcirculação, olha aí nessa imagem aí, ó, do atlas anatômico. Essa circulação do sistema digestivo, todo ele ele tem dificuldade também. Por quê? Porque o sistema vai dar prioridade para os músculos e aí os vasos ficam contraídos. E nesse momento que os vasos ficam contraídos, ocorre a fibrose na região do tecido conjuntivo, na cavidade abdominal também, no peritônio. Então, o corpo fica todo travado. Gente, a ideia é o quê? É de que de maneira mecânica você quebre esse processo de fibrose e você quebrando esse processo de fibrose, o corpo tem condições de reagir. Beleza? A princípio eu vou ensinar técnicas para você tratar o pós-Covid, só que a teoria é a mesma. Eu não posso falar com clareza que dá ou não dá resultado esse tratamento dentro da UTI. Por quê? Porque eu não tive acesso à UTI. Eu tentei de maneira voluntária trabalhar em várias UTIs e não consegui. Então eu não posso te dar essa palavra, essa afirmação de que vai melhorar. O que eu posso dizer com clareza é que eu tenho atendido muitas pessoas com sequela de Covid e os resultados são maravilhosos. Não é uma, duas, não é 3, 4, 5 sessões, não. É uma sessão onde eu quebro todas as fibroses de maneira bem específica, como eu vou mostrar o passo a passo na parte prática. Você fazendo aquilo de uma maneira bem específica,
Gente, não tem como errar. O sucesso vai ser certo, beleza? Espero que você tenha entendido todo esse processo teórico que eu passei até aqui, para que, com a graça de Deus, você tendo essa clareza de que a tensão dificulta o fluxo mecânico do sangue, e que depois que esse fluxo mecânico do sangue ele tem dificuldade, ocorre um processo de fibrose, aquilo que era permanente, aquilo que era provisório se torna permanente, mas permanente, vírgula, desde que não se quebre essa fibrose. Você quebrando essa fibrose, a função ela vai começar a se executar de uma maneira muito assim harmoniosa e eficiente, beleza? Espero que você pratique esse passo a passo direitinho, que vai ser ensinado a partir daqui a pouquinho, e que você seja muito feliz nos seus tratamentos.